Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 87. Diz assim a palavra do Senhor: Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí, Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nascerão nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, meu Pai, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos e podermos acessá-la, de podermos nos reunir publicamente, Senhor, com liberdade, cultuarmos ao Senhor e assim, meu Deus, buscarmos a tua orientação e a tua verdade juntamente com o teu povo. Te louvamos pelo teu Espírito Santo, que não só inspirou esse texto, como preservou esse texto por todos esses séculos e nos entregou hoje nas mãos, e ainda nos ilumina, abre os olhos, para que a gente consiga entender o que está aqui escrito. E é nesse sentido que nós te pedimos, que o Senhor nos ajude a entendermos a tua palavra, enquanto o Senhor move os nossos corações e nos faz aplicá-la em nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, que nós te rogamos. Amém. A Igreja de Cristo, meus irmãos, nunca enfrentou momentos de tranquilidade, sempre foi difícil. Desde o seu nascimento, sendo perseguida logo de início pelos judeus, poucos dias depois do Pentecostes, já tem cristão apanhando, sendo preso, pouco tempo depois já morrendo. Foi assim no primeiro século, foi assim no segundo século, e a igreja sempre viveu assim, enfrentando dificuldades com a hostilidade do mundo. Então, ter um mundo falando mal da igreja não é novidade. Eles acham que realmente nós somos assim, que nós somos odiosos, que nós somos maus, que nós somos perigosos. É assim que eles pensam de nós sempre. O próprio Jesus nos advertiu que se eles odiaram a Cristo, odiariam a nós também. Então é comum se pensar que o mundo nunca vai olhar para a igreja com bons olhos. Ela sempre vai ser um entrave na vida deles. Ela sempre vai ser aquela que aponta para os erros deles, para a forma como eles querem viver sem Cristo, sem Deus. E eles querem pecar tranquilos, eles não conseguem enquanto a igreja estiver aí. Por isso o mundo naturalmente vai difamar, vai falar mal da igreja. Mas temos outra categoria hoje, que são os que saíram da igreja. A esses dizem que são agora não institucionalizados, desigrejados. Dizem que na igreja só tem coisa ruim, é um bando de hipócrita, que é um povo ruim, um povo mau, fofoqueiro. Falam mal da igreja, dizem que não tem nada que preste lá, e não só se debandam para o mundo novamente, vivem as suas vidas do jeito que querem, mas acham que é necessário difamar a igreja de Cristo, que é necessário falar mal dela, porque quem é ruim nessa história é a igreja, não pode ser ele está certo, a igreja que está ruim. Mas tem um terceiro grupo que eu acho que ainda é pior: os crentes da igreja, que estão dentro da igreja, falam mal da igreja. São os pais que falam mal para os filhos da igreja, reclamam de todo mundo, reclamam de tudo que acontece dentro da igreja, falam mal do pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, dos presbíteros, da mulher dos presbíteros, falam mal de como funciona o culto, falam mal dos cantos, falam mal do horário. Eles reclamam o tempo inteiro da igreja, o tempo inteiro a igreja é ruim. E aí fica a hora procurando uma igreja, procura outra, tentando achar uma boa, nunca encontra. Quando encontra uma, diz: eu vou ficar por aqui mesmo, porque não tem jeito, é essa porcaria que eu vou ter que encarar. E falam mal da igreja por todo quanto é canto. Parece até que para essas pessoas a igreja é um mal necessário. Não tem o que fazer, enquanto eu estou aqui na terra, vou ficando com esse povo ruim mesmo até chegar no céu. Queridos, quando nós pensamos desse jeito, isso não é um pensamento que está vago, a gente encontra isso o tempo inteiro dentro da igreja.
Nós nos esquecemos de que o que nós estamos fazendo é falando mal da noiva de Cristo. Nós estamos nos esquecendo que mesmo que a igreja seja composta por pecadores, ela é a menina dos olhos de Deus. Nós nos esquecemos que a igreja de Cristo, o povo de Deus, é o povo a quem Deus ama. E nós precisamos olhar para a igreja, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as falhas, olhar para a igreja pela ótica de Cristo. Porque na verdade ela hoje tem máculas, ela está manchada, ela tem rugas, ela é feinha mesmo. Mas Cristo amou essa igreja como a sua esposa e morreu por ela. Então nós não podemos ver a igreja, olhar para a igreja de uma maneira diferente. Nós precisamos contemplar a igreja do jeito que Cristo vê a sua noiva. E é interessante porque o Salmo 87 vai mostrar exatamente como Deus contempla a sua igreja. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Nós vimos que existe uma sequência inteira desses salmos escritos por eles nesse livro, com a única exceção do salmo de número 86, o salmo anterior, que é um salmo escrito por Davi. Esse salmo, ao que tudo indica, foi escrito na época do rei Ezequias, quando ele estava diante da Babilônia. Por que nós pensamos nisso? Porque, se você prestar atenção, no versículo número 4, a Babilônia ela é citada como uma grande potência. Ela é citada ao lado do Egito, ela é citada ao lado de Tiro. Então, ela é citada como um grande país, como sendo algo assustador. E ao ser citada como um lugar grande, é que tudo indica porque ela já estava muito próxima de Israel. Ela já tinha derrubado o reino de Israel com as 10 tribos, e Judá não estava bem. Judá estava enfiado em idolatria, em imoralidade, a situação era terrível, e de repente o salmista resolve lembrar a todos nós o que é a igreja, como é que ela é gloriosa. Calvino, comentando sobre esse texto, ele nos lembra que vejam como seria a imagem do povo de Deus voltando da Babilônia. Depois de ver toda aquela destruição, eles sabiam da necessidade de contemplar a igreja de forma diferenciada. Ah, pastor, mas o texto não está falando da igreja. O texto está falando de Sião. Ele está dizendo que Sião é glorioso e do amor que se tem por Sião. O texto, meus irmãos, na verdade aponta não necessariamente para um lugar, mas aponta para um povo em específico, que se reúne no lugar. Nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, esse lugar aponta para algo muito maior. Depois da guerra contra os reis, lá em Gênesis capítulo 14, Abraão se encontra com um homem chamado Melquisedeque. Ele é chamado sacerdote do Deus Altíssimo, mas também de rei de Salém, do lugar onde seria Jerusalém. E ali ele já era apontado como um lugar especial, onde ficavam os montes de Sião. O próprio Deus vai mostrar que escolhe esse lugar como lugar da sua habitação. Davi resolve fazer daquele lugar a capital do reino, mas não só isso, Deus escolhe para ser aquele lugar, o lugar da adoração, é ali que é colocado o templo. E quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 7, o próprio Monte Sião é apresentado como a igreja de Cristo, a Jerusalém celeste. E em Apocalipse vai nos ser dito que essa Jerusalém é a própria igreja, capítulo de número 21. Nesse sentido, meus irmãos, quando nós falamos na região de Sião, quando nós falamos na região de Jerusalém, nós estamos pensando não necessariamente no lugar geográfico, você não precisa ir lá, mas nós pensamos em como Deus se relaciona com o seu povo, usando esse lugar como referência. Jerusalém é chamada de a minha cidade, em Isaías 45, a cidade santa, em Isaías 48, o meu santo monte, em Isaías capítulo 11, a alegria de toda a terra, no Salmo de número 48 que nós lemos. Ele é o lugar que o povo almejava entrar, quando estava na Babilônia, dizia que chorava e deixava as suas harpas penduradas, com saudade de Sião. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que o texto está falando sobre uma região, sobre os montes de Sião, o texto está falando da igreja de Cristo, do povo de Deus, da nova Jerusalém. E nessa perspectiva que eu gostaria de ver com os irmãos, aqui sobre essa gloriosa Sião. E o texto nos dá pelo menos 3 verdades sobre a igreja de Cristo. A primeira verdade está aí nos versículos de 1 a 3. A igreja, meus irmãos, não é uma invenção humana, mas fundada em Deus e em seu amor. Note o versículo 1, ele diz:
fundada por Ele sobre os montes. A igreja, meus irmãos, em primeiro lugar, ela não é criada por si só, ela não existe em função dela mesma, ela não é criada pela sua própria vontade, ela não existe porque o povo achou que era por bem buscar a Deus, ela existe porque foi o próprio Deus que a criou. O texto começa já de cara com a primeira expressão dizendo, foi Deus que fez, foi Deus que a estabeleceu. A igreja, meus irmãos, ela é especial exatamente porque ela tem sua criação, ela tem o seu início no Senhor. É Deus que a planejou e é Deus que a criou. Foi o Senhor que a fez. Mas não só isso, o texto diz que ela foi feita de uma maneira especial. Ela foi fundada, ela foi colocada como uma fundação. E o texto nos diz que ela foi colocada sobre os montes santos, montes eternos. Ela não é colocada, meus irmãos, em qualquer lugar, ela não é fundada em qualquer canto. Por exemplo, no Salmo de número 24, versículo número 2, diz que a terra está afundada sobre águas, justamente para mostrar que tudo na terra é instável. Mas quando fala da igreja de Cristo, diz que ela é fundada sobre uma montanha, sobre montes santos. Ao dizer que ela é fundada sobre montes santos, ele quer trazer a estabilidade que a igreja tem. Deus não criou a igreja de forma instável. Deus criou a igreja fundando-a numa base sólida. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não, mas permanecem para sempre. A igreja de Cristo é fundada sobre montanhas que permanecem para sempre, que não se abalam. Nesse sentido, ele começa a nos lembrar de que diante dessa fundação, a igreja é a única instituição no mundo que não passa pelo perrengue de estar instável. Ela pode estar maior, ela pode estar menor, ela pode estar em situação melhor, em situação mais difícil, mas ela nunca, jamais será destruída. E o motivo pelo qual ela não será destruída é porque a fundação dela não é simplesmente um lugar físico, mas ela é fundada sobre uma rocha, ela é fundada sobre uma pedra. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O fato de Cristo ser a rocha eterna, Ele é a fundação da igreja, Ele é a base da igreja, Ele é a pedra angular, a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra que lá em Daniel é derrubada e uma vez rolando destrói todas as nações, mas essa mesma pedra, ela cresce e se transforma numa montanha. Essa pedra que é Cristo, essa montanha eterna, é a base da igreja. A igreja é fundada por Deus, colocada sobre Jesus Cristo. E como Ele não se abala, a igreja também não se abala. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós descobrimos que essa igreja é diferenciada. É por isso mesmo que Jesus disse que uma vez ela é estabelecida sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é estável, ao contrário de outros lugares nas Escrituras, Babel sendo construída numa planície, mas numa planície onde não se tinha nada, ao invés de ser como outros lugares na Bíblia que poderiam ser bons, como a Babilônia, mas que é construída num lugar instável, a igreja de Cristo é fundada sobre montes santos, é fundada sobre Cristo, ela é perpétua, e por conta disso, olha o que a declaração bonita, versículo número 2, ele diz, o Senhor ama as portas de Sião. Ele agora nos lembra de que essa cidade santa, fundada sobre uma montanha eterna, essa cidade santa, ela é alvo do amor de Deus. Eu quero que você preste atenção, o Senhor funda uma igreja de uma estabilidade total, o único lugar estável no mundo, e de repente Ele nos lembra de que essa igreja, que esse povo, é o alvo do amor dEle, e que Ele tem predileção por ela. Olha como é bonito, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Deus não era adorado só em Jerusalém, Deus não era para ser adorado só num lugar, Deus deveria ser adorado em cada casa, em cada lar. Cada família deveria adorar a Deus.
Cada um adorava na sua região, cada um prestava culto ao Senhor com sua família. A adoração era espalhada por cada cidade de Israel. Mas de repente o Senhor diz, mas eu tenho uma predileção. O Senhor ama, na verdade, é a união do povo de Deus todo junto. Ele ama o povo de Deus unido ali. Eu acho isso, meus irmãos, fantástico, porque quando Deus fala da igreja, Ele não quer você como igreja, Ele quer todos nós como igreja. E Ele pensa e ama, não é o indivíduo, mas Ele ama o todo, Ele nos ama juntos. É estranho, porque nós nos tornamos individualistas, e por causa do individualismo, nós não conseguimos aceitar conceitos tão simples. Estava um dia desse falando sobre esse assunto, e uma pessoa teve dificuldade para entender, de como ouvir o sermão é mais importante do que a leitura particular das Escrituras. Não, mas não pode, negócio esse, a leitura bíblica particular, minha devoção, não, meu irmão, a Bíblia diz que ouvir a pregação é mais importante. Ouvindo da pregação, você tem o nascimento da fé, a fé vem pelo ouvir, mas não só isso. Quando a Bíblia fala em igreja, nós, por causa do nosso individualismo, a gente pensa, sou eu e minha igreja, eu vim prestar meu culto ao Senhor. Não, meu irmão, você veio prestar o culto com a igreja, não é o seu culto, é o culto do povo de Deus. E onde estava o maior prazer no povo de Deus? O maior prazer de Deus está quando o povo de Deus se reúne para adorar, do que quando ele está em casa adorando. Nota, ele diz, eu tenho mais alegria quando eu vejo a porta do templo aberta e o povo entrando para adorar, a igreja toda reunida, do que quando as moradas de Jacó estão gerando essa adoração. Ele tem prazer na nossa reunião, ele tem prazer em nos ver, e ele ama essa circunstância. Ele nos lembra então, de que ele fundou essa igreja, e ele tem prazer de ver essa igreja toda junta em adoração. E aí ele termina falando sobre esse amor que ele tem por essa igreja, falando algo belíssimo no versículo número 3. Olha o que ele diz: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Como Deus pode dizer um negócio desse se os crentes estão discordando? Não tem como pensar num negócio assim. Não, ele deve estar falando da igreja do céu, porque da igreja da terra não é desse jeito aqui. Mas de repente ele nos diz, queridos, temos coisas gloriosas para ser dito dessa igreja. O povo de Deus, mesmo sendo formado por pecadores, mesmo vivendo em meio a quedas, nós somos um povo de quem se tem dito muita coisa gloriosa. O que há de glorioso no povo de Deus? O culto público, a reunião do povo redimido pelo Senhor. Muitas coisas ruins são ditas da igreja, mas de repente ele diz, eu escolhi esse povo, eu santifiquei esse povo. Ela é chamada de formosa, ela é chamada de alegria de toda a terra, no Salmo 48, ela não tem só uma boa reputação, ela se relaciona com o Senhor, e nessa relação, ela é o esplendor de Deus na terra. Nós não costumamos pensar na igreja assim, mas o representante de Deus na terra não é o Papa, é a igreja de Cristo, e ela é representada de forma gloriosa. Quando ele olha para essa igreja, mesmo que você enxergue somente os pecados dessa igreja, ele enxerga a santidade do seu filho nessa igreja, ele enxerga a beleza nela, ele enxerga o potencial que ela possui, ele enxerga a glória que essa igreja tem. E eu acho belíssimo isso, porque ele olha para essa igreja com um olhar de amor, dizendo, eu criei esse povo, eu fundei esse povo, eu amo a reunião desse povo, e como é bonito ouvir coisas boas sobre este povo glorioso. Quando nós pensamos, meus irmãos, nessa perspectiva, e olhamos como a igreja de Cristo é vista hoje em dia, e como as pessoas, às vezes os próprios membros da igreja, conseguem difamar a igreja de Cristo, eles estão se esquecendo de que a igreja de Cristo não é uma fundação humana. Quem criou a igreja presbiteriana? Foi lá, John Knox lá atrás que fez. Não, meu irmão, você não entendeu não. Não foi Calvino que criou a igreja, não foi Paulo que criou a igreja, foi o próprio Deus que criou a igreja, e Ele a criou para ser fundamentada não em cima de homens, mas ela foi fundamentada em cima de Cristo, da palavra de Cristo.
Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. A igreja do Senhor não é fundamentada em cima de Calvino. Nós não cremos no que Calvino diz. Nós cremos no que Cristo diz por meio da sua palavra. Igreja presbiteriana calvinista? Não, é não. Não é não. Nós somos a igreja que obedece às Escrituras sagradas. É fundada sobre os fundamentos dos apóstolos na pessoa de Jesus Cristo. E Cristo ama essa igreja. Cristo ama a igreja reunida para adoração, que está fundamentada nele, que é gloriosa nele. A igreja do Senhor não foi uma criação humana, não foi feita por homens. A igreja de Cristo foi fundada por ele e pelo amor dele. Gloriosa Sião. A segunda verdade, meus irmãos, sobre a igreja de Cristo aqui no texto, está a partir do versículo 4 até o versículo número 6. A igreja não é individualista ou bairrista, mas é habitada pelos filhos de Deus. Eu acho interessante como começa o versículo 4, porque o versículo 4 é um desdobramento do versículo 3. No versículo 3 ele diz: eu estou ouvindo coisas gloriosas a respeito da cidade de Deus. E o que é que ele tem ouvido de glorioso assim? A salvação das pessoas, no versículo 4. Ele começa dizendo assim: dentre os que me conhecem, farei menção de fulano, fulano e fulano. Quando ele fala dentre os que me conhecem, ele está falando sobre dentre aqueles que têm relacionamento comigo, dentre aqueles que estão se relacionando comigo, dentre esses quem eu amo. Conhecer, meus irmãos, não é necessariamente o fato de saber quem Deus é, mas conhecer é ser alvo do amor do Senhor. A expressão conhecer é usada nas Escrituras para descrever a relação que existe entre um esposo e sua esposa. Ele diz: a igreja de Cristo é formada por aqueles que me conhecem, por aqueles que têm relação comigo, por aqueles que estão ao meu lado o tempo todo. Nesse sentido, meus irmãos, o texto começa a nos lembrar de que a igreja de Cristo é formada por pessoas que são alvo do amor do Senhor. Mas quem é alvo do amor do Senhor? Veja aí comigo, versículo número 4, como é estranho. O texto nos diz assim: dentre os que me conhecem, farei menção primeiro de Raabe, e da Babilônia, e da Filístia, de Tiro com Etiópia. Mas que estranho! Porque ele poderia dizer assim: dentre os que me conhecem, eu vou fazer menção da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, e ele dizer as tribos de Israel. Mas não! Ele escolhe nações vizinhas, e não são qualquer nação. Quando ele diz, farei menção de Raabe, essa referência é a referência ao Egito, é a imagem de orgulho. Ele está trazendo uma nação inimiga, que manteve Israel por 400 anos como escravo. Ele está dizendo, entre os que formam a minha igreja, entre os que formam o meu povo, eu faço menção do Egito, desses que perseguiam o meu povo, mas que agora são diferentes. Não só isso, Babilônia, que manteve Israel 40 anos cativo, esses que perseguiu Israel e tentou destruir Israel e destruiu o templo. Não só isso, a Filista, os filisteus, aqueles que aperrearam Israel por anos e anos e anos, desde tentando destruir cada uma das cidades de Israel, estão lá também. Não só isso, Tiro, também uma cidade que também tentou destruir Israel, e depois ele traz a Etiópia, que era o que havia de mais longe. Ele está trazendo dos 4 cantos, e da Etiópia também vieram milhares de pessoas uma vez para destruir Israel também. Até na África vinha gente para destruir Israel. Ele traz gente de tudo quanto é canto, mas todos são inimigos. Todos são inimigos. Como é que pode? Ele diz, eu quero destacar aqueles que têm relacionamento comigo. E esses que têm relacionamento comigo, que fazem parte da minha cidade, são pessoas que eram inimigas, mas que agora me conhecem. Quem são? São os da Babilônia, os do Egito, os da Filístia, de Tiro e da Etiópia. Inimigos agora feitos filhos. Notem, ele diz, eles lá nasceram. Eles lá nasceram. E com respeito a Sião, versículo de número 5, se dirá, aqueles nasceram nela. Ele começa a fazer uma espécie de lista fantástica.
Um dos comentaristas diz uma coisa interessante. Ele está fazendo aqui um censo, como um rei. É essa a imagem de um lugar, de uma situação bem oficial. Ele está fazendo um censo para distinguir quem é que forma o povo de Deus. E a resposta dele é: quem nasceu lá? Quem nasceu? Mas quem nasceu lá? O povo que era da Babilônia nasceu lá também. O povo que era do Egito nasceu lá. Todos eram inimigos, mas este e aquele nasceram nela. O Senhor, meus irmãos, registra todos no versículo número 6, dizendo: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu em Sião. Eu acho isso aqui incrível, porque ele diz: de todas as nações do mundo, até das nações inimigas, daqueles que eram inimigos do Senhor e do seu povo, de lá teve gente que nasceu em Sião. Mas como é que dá para nascer na Babilônia e em Sião ao mesmo tempo? Porque só se nasce uma vez, não é? E quando você nasce uma vez, não tem como você nascer de novo, tem? Tem. O próprio Jesus nos ensinou que nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nos tornamos nova criação, nós ganhamos nova cidadania. Nós somos da região de Sião. Eu acho fantástico aqui, porque de repente ele olha assim: e você que é do interior da Paraíba, você que nasceu de lá, você nasceu em Sião. Você que nasceu aqui em Recife, que fala assim chiando, eita, você também nasceu em Sião. Você que vem lá do interior com um sotaque meio arrastado, você também nasceu em Sião. Que nasceu fora, nos outros estados, todos aqueles que nasceram longe, todos nós éramos inimigos. Mas uma vez renascidos na pessoa de Cristo, regenerados nele, tornados nova criação, nós temos nova cidadania. O Senhor olha para nós e diz: todos eles nasceram aonde? Nasceram em Sião. Todos nós nascemos em Sião. Todos nós somos partes integrantes de Sião. Você não precisa ser judeu. Você não precisa colocar um quipá. Você não precisa colocar filactérios. Você não precisa pagar uma passagem cara e ir para Israel para beijar o muro das lamentações. Você não precisa de nada disso. Você é natural. Eu acho que não é bem natural, não. Eu acho que natural é daqui. Eu acho que você é espiritual de Israel. Você nasceu de lá. Você é um israelita de Deus. Por isso mesmo, meus irmãos, quando a Bíblia descreve esse reino fantástico aqui estabelecido, essa igreja incrível, ele nos lembra de que essa igreja, na verdade, é diferenciada. Porque na versão Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, no versículo 5, a expressão que tem lá é adicionada uma palavra, a palavra mãe. E lá está escrito assim: e Sião será chamada uma mãe onde nascem homens de todas as nações. Ele nos lembra que a igreja de Cristo é a mãe dos santos, ela é a nossa mãe. A igreja de Cristo é a mãe dos eleitos de Deus. Ah, pastor, mas esse negócio parece igreja católica. Que negócio é esse de que a igreja é a mãe? Ah, querido, é porque você não leu o apóstolo Paulo ainda. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo número 4, no versículo número 26, ele diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Ele diz: a igreja de Cristo é a nossa mãe. Por isso que os reformadores olhavam para a igreja e diziam: não existe salvação fora da igreja, porque ou você faz parte da igreja de Cristo, ou você é contra Cristo, e Cristo é aquela que te nutre, a igreja de Cristo é aquela que te acompanha, aquela que te ampara, aquela que cuida de você. Você que antes era inimigo, é incorporado no povo de Deus agora, e aprende a cultura dos céus dentro dela. A igreja de Cristo fala a linguagem dos céus, se veste como os céus, se comporta com os céus. É por isso que a gente é tão estranho. É por isso que a gente olha para o que está acontecendo ao redor e diz: está errado. Tem injustiça demais, tem violência demais, impera muita imoralidade. Esse mundo não serve. Vou me mudar daqui. Vou para onde? Não interessa para onde você vá, meu irmão. Vou para a Suíça. Lá que é bom. Você chega lá, você vai descobrir que não presta também, porque todos os lugares do mundo são inadequados. A igreja de Cristo, ela tem uma cidadania celeste. O povo de Deus tem uma mãe, a igreja do Senhor.
Todos nós nascemos nela. Todos nós nascemos nela. Antes inimigos, agora transformados em filhos, somos estabelecidos. Veja o versículo 5, final do versículo 5. O próprio Altíssimo, essa expressão é belíssima, aquele que está acima de todos, o próprio Altíssimo, quem vai estabelecer. Isso aqui, meus irmãos, é importante, porque quem estabelece a igreja não somos nós. Porque se fosse eu e você que fosse estabelecer a igreja de Cristo, a gente só escolhia gente bonita e cheiroso. A gente não escolhia gente feio, não. Porque gente feio atrapalha a igreja fica toda bonitinha, gente feia atrapalhando. Não é? A gente não escolhia gente mal educado. A gente não ia escolher gente fedendo. A gente não ia escolher gente assim, não. A gente só escolhia a nata da igreja, da sociedade. A gente ia procurar só gente de classe alta. E não é todo mundo de classe alta, não, porque tem gente da classe alta que fala alto. A gente ia só procurar gente finesse. Gente fina que sabe comer com garfo e faca. Era esse povo que a gente ia procurar. A gente ia escolher só gente boa, só gente que a gente gostasse. Mas não, ele diz, eu escolho inimigos para fazer a minha igreja, porque quem estabelece a igreja é Cristo. Ele cria a igreja. E ele monta a igreja com a gente. Ele disse para Jacó, não escolhi vocês, por Israel, porque vocês eram grandes, porque vocês eram fortes. Eu só escolhi vocês. E o que é que vocês tinham de especial? Nada, não. Você não tem nada. Ah, povo de Deus é um povo especial. Não, meu filho. Não tem nada, não. A gente não tem nada de especial. Porque todas as nossas boas obras são para Deus como trapos de imundície. É um modo de ser usado. Acabou. É você. Não serve para nada, não. Mas o Senhor nos fez, meus irmãos, o Senhor nos fez a menina dos olhos dele, porque ele resolveu nos tornar de inimigos em seus filhos. Em seus filhos. A gloriosa Sião, meus irmãos. A primeira verdade é que a igreja não é invenção humana, mas é fundada em Deus e seu amor. A segunda verdade é que a igreja não é individualista ou bairrista, mas é habitada pelos filhos de Deus. A terceira e última verdade é que a igreja não é tristonha e decadente, mas ela é o deleite dos santos. Versículo 7, meus irmãos, é um estrondo, na verdade. Ele diz todo o salmo, porque do nada ele começa a cantar. Ele está descrevendo como é a igreja, ele está dizendo como ela é gloriosa, formada de pessoas de todos os cantos do mundo, de uma nova Jerusalém que tem portas abertas para os 4 cantos do mundo, que pode vir gente de todo quanto é canto, que os inimigos do Senhor são transformados em filhos, mas do nada ele começa a cantar. E no versículo 7, ele junta todas as pessoas do mundo, e agora apontando para o futuro, porque se você prestar atenção, ele começou lá em cima, no versículo de número 1, dizendo que ela foi fundada sobre Montes Santos, mas no versículo 5 ele já disse, ele a estabelecerá, ou seja, ela é uma igreja que já está fundada, mas que está sendo estabelecida, ela está sendo construída ainda. Nós, como edifício santo, somos uma pedrinha sendo colocada a cada dia, nós estamos crescendo, somos a igreja que está sendo estabelecida, mas agora ele fala sobre o que esse povo fará no futuro. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Ele conclama todo o povo agora para se juntar em adoração. É para isso que a igreja existe, meus irmãos. A igreja existe justamente para alegrar-se no Senhor, para alegrar-se em adoração ao Senhor. É triste ver quando a igreja de Cristo não contempla a alegria da adoração, quando não consegue sentir alegria na adoração. Tem que ter uma música agitada para adorar, porque a alegria está na música agitada. Meu irmão, qualquer boate te dá a mesma coisa. Não é isso que te alegra, não são músicas agitadas que te alegram, é a presença do Senhor que deveria te alegrar. Todo o povo se junta aqui para cantar com júbilo, cantar de júbilo, para entoar louvores, e olha, eles estão saltando de júbilo, eles estão saltando de alegria. Eles entoam ao Senhor, porque eles eram inimigos, eles foram transformados em filhos de Deus, e agora eles se unem para ser um vislumbre do céu. Eu acho bonito isso, porque o culto não é uma expressão técnica, mecânica, intelectualizada. O culto é uma expressão de emoções entregues a Deus, por causa de Deus. Ele diz, todos os cantores se juntam,
saltam de júbilo e cantam. O que é que eles cantam? Eles cantam assim: todas as minhas fontes são em ti. É estranho isso aqui, porque depois de dizer que a igreja de Cristo, ela tem estabilidade, ela tem glória, ele diz que ela também tem alegria, tem um frescor, e esse frescor se encontra nas fontes dela. Mas Jerusalém é a única grande cidade que a gente tem informação no Antigo Testamento que não foi construída na beira de um rio. Todas as outras foram construídas próximas de rios, porque a região é ruim. O Egito, você tem um Cairo lá, perto de um rio. Você vai para a Babilônia, perto do rio. Todo mundo é perto de rio. Israel, em cima de uma montanha. Lá em cima. Jerusalém, em cima de uma montanha. Não tem rio. O rei Ezequias, mais tarde, criou aquedutos que levavam água até lá, algumas fontes de água para dentro da cidade. Mas aqui, meus irmãos, é muito maior do que isso. A Bíblia nos fala, meus irmãos, em fontes surgindo de dentro da Nova Jerusalém. Ezequiel fala, meus irmãos, de dentro do templo, do altar, nascendo um riachinho que vai engrossando e que em poucos metros já se tornou um rio profundo e impossível de ser atravessado. O próprio Jesus nos lembrou que da igreja de Cristo, daqueles que bebem da água da vida, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele, quando aponta a Nova Jerusalém, ele aponta essa Nova Jerusalém que tem uma fonte de água que joga para toda a eternidade. Ele está falando de uma fonte, meus irmãos, que é muito mais do que simplesmente um lugar onde a igreja consegue beber e matar a sua sede, mas é uma fonte onde está toda a alegria da igreja. Eu sei que para quem mora na cidade grande, que a única coisa que ele precisa fazer é distorcer uma torneira para ver água, para ele é fácil pensar nisso. Mas bobagem, não é? É só pagar a Compesa. Paga a Compesa que está resolvido. Isso não é problema, não. Mas não era assim que eles viviam. Eu vivi numa cidade sem água encanada por muitos anos. A água encanada chegou na minha cidade, eu já tinha perto de 18 anos de idade. Foi quando a água encanada chegou. E o que a gente tinha em casa era uma torneira. Chegava água uma vez por dia, da torneira a gente enchia o que tinha de reservatório e era uma bênção já. Mas quando a água chegou, a cidade parou. No dia que foi para inaugurar a água da cidade, só tem uma caixa d'água na minha cidade. A cidade todinha, uma caixa d'água só. Rapaz, tinha uma boia que ficava de pendurada lá, para mostrar o nível que a água estava. Todo mundo acompanhando a boia subir. A cidade parou para acompanhar a boia. Eita, a caixa está enchendo. A caixa está enchendo. Eu me lembro como se fosse hoje, numa tarde. O prefeito foi abrir a primeira torneira na praça. Foi abrir a primeira torneira. Tem água encanada. E foi uma festa, o povo bebendo água agora. É água do rio. É água do rio. Não é água mais do açude, não. Agora é água do rio. E era uma alegria só. Porque ninguém tinha água. Ninguém tinha água. No período de seca, quando o açude baixava muito, não tinha como você pegar água durante o dia, porque a água ficava barrenta. Eu ia com meu pai, de 3, 4 horas da manhã, com um balde d'água na mão, para trazer água limpa para casa. Ia cozinhar, colocava a água no fogo para ferver, depois você tirava aquela nata de terra de cima, e para botar o feijão dentro. Era uma loucura, era isso a vida deles. E eles dizem, nós temos uma fonte em Israel, nós temos uma fonte em Israel. Sião tem uma fonte. Onde está a nossa alegria? Na fonte da água da vida. Cristo, meus irmãos, é a fonte da nossa felicidade. Todo o nosso deleite, toda a nossa alegria está dentro da igreja. Toda a nossa alegria se encontra dentro da igreja, porque essa igreja possui as fontes eternas. É dentro da igreja que está toda a felicidade do povo de Deus. Porque é nela que eles encontram a palavra de Deus, é nela que encontram Cristo, é nela que eles encontram essa fonte que joga para a vida eterna. Ele está dizendo, não tem uma alegria em canto nenhum, a não ser na igreja de Cristo. É por isso que, quando pediam para eles cantarem na Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, lá nas palmeiras que lá haviam, porque eles pediam para cantar um cântico de Sião. Como entoaremos o cântico de Sião longe da terra santa? Não dá para ter alegria longe do povo de Deus, porque no povo de Deus é onde está a presença do Senhor, e onde há a presença do Senhor há a fartura de alegria. O nosso contentamento está com o povo de Deus.
Onde é que você gosta de estar? Qual é o lugar do seu prazer? Qual é o canto onde você gosta de estar? O salmista diz: eu gosto de estar com o povo de Deus. Lá é que tem as fontes eternas. É lá que eu encontro, porque todas as minhas fontes estão lá. Tudo o que eu preciso está lá, dentro de Sião, no povo de Deus. Eu fico pensando como é que a igreja evangélica brasileira quer o céu. É estranho. Talvez seja mais ou menos assim: você chega, vai ser recebido por um anjo, o anjo vai olhar para você, bem-vindo para o céu. Nós estamos agora implementando um novo modelo, com base na nova igreja. Você vai, por favor, me siga, e você vai passando pelas campinas, olhando por toda aquela coisa bonita, aqueles riachos e tal. Você vai chegando numa grande construção, você entra, diz: seja bem-vindo, tem um quartinho lá. Ele chega, você entra no quartinho e diz: ó, aqui tem uma cama, aqui é o banheiro, está aqui a TV, a gente fecha a porta, você fica aqui. Agora, a partir de hoje, você vai contemplar todo Israel de Deus se deleitando na cidade santa pela televisão. Fica aí, ó. Eu acho que o céu vai ser assim. Porque eu não gosto desse povo. Não gosto de me juntar com esse povo, não. Tenho raiva desse povo. Eu gosto assim de ver de longe. Eu gosto de chegar na igreja e sair correndo assim. Eu gosto de fazer assim, para não ter contato com ninguém. Ele diz: como minhas fontes estão em ti. Nós vamos passar a eternidade juntos. A igreja de Cristo encontra deleite quando ela está reunida, quando ela está junta, mesmo com gente chata. Mas é aqui onde está a felicidade. É aqui onde está o povo de Deus reunido. Ele diz: todos cantam, todos entoam, dizendo: todas as minhas alegrias, todas as minhas necessidades estão supridas na igreja de Cristo. Definitivamente, meus irmãos, a forma como Deus vê a igreja é diferente da forma como o mundo pinta e muitos crentes pintam a igreja de Cristo. E nós precisamos nos lembrar dessas verdades sobre a igreja, para que a gente saiba como é que ela é fundada e quais são as bênçãos que nós temos nela, para que a gente não possa desmerecê-la. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que a igreja de Cristo, meus irmãos, não é uma invenção dos homens. Esquece a placa lá na frente. Nós precisamos nos lembrar de que a igreja de Cristo é formada pelos salvos. E não se engane, não é formada pelos membros da IPLP, ela é formada por aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Que ter o nome escrito no rol de membros da IPLP não te torna um salvo. Você precisa ser lavado e remido no sangue de Cristo. E todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo são composição de Deus para formar a sua igreja. E Ele tem prazer em ver esse povo reunido. Ele tem prazer nessa adoração, nesse negócio estranho que a gente faz aqui, que a gente faz tão simples, não é? A gente toca o violãozinho, canta um bocado, metade desafinado, metade mais afinado, cantando umas atas para esconder os desafinados. A gente vai aqui tentando. Tem um pastor que tenta pregar, vocês tentam ficar acordados enquanto ele prega, e a gente vai nisso, e a gente adora, e o Senhor olha para nós, e tem prazer nessa reunião. Ele se alegra em ver o povo dele reunido em torno do nome dele, porque ele fundou essa igreja. Ele colocou Cristo como uma base dessa igreja, Ele estabeleceu para sempre essa igreja, e esse povo de Deus reunido é o que há de maior segurança no mundo. Todas as grandes instituições do mundo faliram, se acabaram. Todos os grandes impérios do mundo faliram e se acabaram. A igreja de Cristo é a instituição mais perseguida do mundo e nunca se acabou. Porque ela é fundada sobre a rocha eterna que virou montanha. Ela é fundada sobre a pedra angular. Ela é formada sobre Cristo. Nós vamos nos lembrar disso, queridos. Porque se nós não nos lembrarmos disso, a gente começa a achar que a igreja é instituição humana. E que por isso se mede pelas regras humanas e não se mede pelas regras humanas. É o Senhor quem criou a igreja. E você tem que ser um privilegiado nesse sentido. Por isso faz questão agora de perguntar: você faz parte dessa igreja? Você faz parte desse povo? Você é um daqueles que está entre as portas de Sião? Você está fundado sobre a rocha, fazendo parte da igreja de Cristo? Porque se você for, você precisa saber quem você é. Você não é o cheirosinho do céu. Não. Você era inimigo. Mas Deus, de forma tão graciosa, meus irmãos, nos lembra de que você não pode ser individualista na igreja de Cristo.
Você não pode ser bairrista na igreja de Cristo, achando que a igreja de Cristo é formada só pelas pessoas que você gosta. Ele diz, não, a igreja de Cristo é formada por pessoas que perseguiram a igreja. A igreja de Cristo é formada por pessoas que eram inimigas, de pessoas mais que foram transformadas, porque elas renasceram, elas nasceram agora conforme essa nova cidadania. O Senhor nos lembra, meus irmãos, de que nós fazemos parte da igreja de Cristo, não por merecimento nosso, mas por graça divina, porque Ele nos fez nascer nessa nova cidade. Por isso precisamos ver se nós realmente nascemos de novo, porque se você não nasceu de novo, você não faz parte da Sião gloriosa. Se você não é uma nova criatura, você não faz parte da igreja de Cristo. Mas o bonito nisso é que hoje mesmo pode ser o seu dia de nascimento. Hoje mesmo você pode se render a Cristo, pedir misericórdia a Ele, pedir perdão a Ele, rogar para que Ele te faça uma nova criatura, e hoje mesmo você nasce em Sião. Certifique-se disso, porque se você hoje for nascido em Sião, você vai poder se juntar com o povo de Deus em adoração, e dizer, minhas alegrias estão no povo de Deus, minhas alegrias estão na igreja do Senhor, minhas alegrias estão me juntar com o povo do Senhor. Que prazer é estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, adorando o Senhor, porque toda a minha felicidade está em Deus e me reunir com o povo de Deus. Suspirar por esse dia, onde nós nos encontramos agora, e que almejamos o dia eterno, quando Cristo voltar, e todos nós entoaremos dizendo, todas as minhas fontes estão em Ti. Que bênção é poder saber que o nosso deleite estará com o povo de Deus, na presença de Deus. O mundo vai continuar difamando a igreja de Cristo. Muitos crentes ainda vão tentar difamar, falar mal da igreja de Cristo, ou de forma bem ostensiva, como os desigrejados, ou de forma meio velada, como os crentes de dentro da igreja mesmo. Mas Cristo nos lembra hoje, de que a igreja que Ele fundou é amada por Ele, que Ele tem prazer na reunião dessa igreja, que Ele mesmo nos juntou, sendo nós tão diferentes e indignos, nos juntou todos, para que nós fôssemos alvos das bênçãos dEle, para nos alegrarmos nele, todos juntos, na presença dEle. Não olhe para a igreja de uma maneira diferente.